Olá, bom dia. Aqui quem fala mais uma vez é o irmão Leonardo de Cristo. Para mim é um prazer muito imenso, muito grande estar aqui mais uma vez falando a todos os meus amigos do Facebook, do Twitter, do Orkut e do MSN. Bem, meus irmãos, o objetivo de eu estar gravando esse vídeo eu quero falar aqui, fazer apenas uma reflexão sobre o preço da verdade, né? Mas antes de fazer essa reflexão, eu quero aqui ler um versículo da palavra de Deus que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Bem, falar a verdade é uma coisa bastante valorosa, né? Principalmente para quem faz a obra de Deus, né? Para quem prega as verdades do Senhor, para quem anuncia as boas novas de salvação. Falar a verdade é fundamental para quem se candidata a ser um profeta de Deus. E falar a verdade é uma característica primordial que um servo de Deus, que um cristão deve ter, que um homem de Deus, que uma mulher de Deus deve ter no seu currículo. E a gente bem sabe que não está sendo fácil falar a verdade. Porque falar a verdade custa um preço alto, né? Porque muitas das vezes falar a verdade vai ferir os falsos profetas, vai mexer na ferida daqueles que não vivem de acordo com as Sagradas Escrituras. A gente sabe muito bem que João Batista, ele perdeu a cabeça por falar a verdade, por anunciar a verdade. E não é fácil fazer essa tarefa. Porque quando você está falando a verdade, falar a verdade é falar o que Deus quer que você fale e falar não o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. E a maioria das pessoas, elas não gostam de ouvir o que elas precisam ouvir. Elas gostam de ouvir aquilo que elas querem ouvir. E você, como profeta de Deus, eu como profeta de Deus, a gente não pode viver alienado a essa teoria, a esse tipo de convicção. Se você se considera um profeta de Deus, e se você é um profeta de Deus, você jamais pode falar o que as pessoas querem ouvir. Você precisa falar primeiro o que Deus quer que você fale, porque o que Deus quer que você fale é aquilo que as pessoas precisam ouvir. Eu tenho sofrido algumas críticas, né, de algumas pessoas que se dizem cristãs, por algumas verdades que eu tenho falado, mas eu não me abalo porque o que mais me interessa e o que mais me importa é saber que eu estou agradando a Deus. E agradar a Deus, muitas das vezes vai significar desagradar algumas pessoas. E agradar as pessoas, muitas das vezes, vai significar desagradar a Deus. Então, a gente tem aí duas coisas para a gente escolher. Ou você vive para agradar as pessoas, ou você vive para agradar a Deus. E se você escolher agradar a Deus, você tem que fazer as coisas do jeito dele e não do jeito que as pessoas querem que você faça. Você tem que falar aquilo que Deus quer que você fale e não aquilo que as pessoas querem que você fale. Então eu escolhi agradar a Deus. E é por isso que eu falo a verdade. É por isso que eu prego a verdade. E infelizmente, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo em um tempo de apostasia, um tempo de cristianismo falso, um tempo de mercenarismo, um tempo de safadeza, muita heresia, né? Esses dias mesmo eu sofri uma crítica muito terrível quando eu postei no Face que existe muito pastor precisando ser crente e muito crente precisando ser pastor. E quando também falei que existe muitos pastores que são homens de Deus e existe muitos pastores que são homens do diabo. E quando falei também que nem todo pastor é homem de Deus e nem todo homem de Deus é pastor. Aí teve alguns irmãos que me mandaram e-mails, me criticaram, falaram que eu estava falando coisa demais. E eu não estou falando coisa demais, é uma realidade. É uma realidade. Nem todo cristão, nem toda pessoa que se diz cristã, que está dentro da igreja, é um verdadeiro cristão. Existem muitos filhos do diabo com a Bíblia na mão.
pessoas que estão causando escândalo, né? Pessoas que se dizem, têm a patente de pastor, mas não é pastor, é um falso profeta, e vai conduzir muita gente para o inferno. A gente temos que tirar essa venda dos nossos olhos de achar que toda pessoa que tem um título de pastor é homem de Deus, e não é. Existem muitas pessoas que têm a patente de pastor, mas não é homem de Deus, é um vagabundo, é um falso profeta, é um enganador. Agora sim, a gente não pode generalizar, achar que todo pastor é isso. Não, existem pastores que são homens de Deus. E nesses homens de Deus você não pode tocar. Aí uma pessoa falou para mim assim: Leonardo, você está tocando nos ungidos do Senhor. Meu querido, eu quero dizer para você que não é todo pastor que é ungido do Senhor. Falar de pastor, você não pode falar do pastor homem de Deus, mas do vagabundo que é pastor. Esse a gente deve falar assim, esse a gente deve pregar a verdade, a gente deve mostrar os falsos profetas. A gente deve condenar as práticas dos homens profetas. Nós não devemos julgar as pessoas, mas usar a Bíblia para condenar, para combater a heresia, a vagabundice, a safadeza dos falsos profetas é uma tarefa nossa, porque João Batista, ele não julgou Herodes. Ele apenas condenou a prática de Herodes. Ele falou: olha, Herodes, você adultera, você comete adultério, você fica com a esposa do seu irmão, e isso é errado, isso é antibíblico, não pode. João Batista não estava julgando Herodes, ele não estava dizendo que Herodes ia para o inferno, que Herodes estava condenado, não, ele estava condenando a prática. E o que eu faço é condenar a prática dos falsos profetas, desses falsos pastores, desses bandidos, ladrões, mercenários. E não é só pastor mercenário, não. Tem cantor safado também. Tem cantoras vagabunda também, que mente, que usa o evangelho para ganhar dinheiro. E o evangelho de Jesus Cristo não é para ganhar dinheiro, não é dar para riqueza para ninguém. O evangelho de Jesus Cristo é para a salvação das almas. O evangelho de Jesus Cristo é para a conversão do pecador. Não é comércio, não é mercenarismo, não é mercado. Infelizmente tem muita gente que não gosta de ouvir essas coisas, porque mexe na ferida, mexe na parte sensível dele. E nós não podemos deixar de falar a verdade. E eu tenho certeza que eu não sou o único que estou nesse barco. Eu sei que tem muitos profetas do Senhor, que tem muitas pessoas, servas de Deus, sinceras, íntegras, comprometidas com o reino de Deus, comprometidas com a palavra de Deus e não com os homens. E quando a gente se compromete com a palavra de Deus, a gente não quer saber do que as pessoas pensam, a gente está interessado em saber aquilo que Deus está pensando. A minha preocupação não é te agradar, não é agradar você que está assistindo esse vídeo. Eu não estou nem aí por que você pensa de mim, por que você vai falar de mim, por que você queira fazer comigo. Eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado no que Deus está pensando de mim. Eu quero saber o que ele pensa de mim, o que ele acha de mim. O meu interesse é de agradar a esse Deus. Eu quero andar de acordo com a vontade dele. O meu interesse é saber se eu estou indo na direção que ele quer que eu esteja. É nisso que eu estou preocupado. E isso eu tenho buscado diariamente. Então, se eu falo algumas coisas que você não gosta, eu não estou preocupado se você não gosta. Eu quero saber se Deus está gostando do que eu estou fazendo. E até no momento ele está gostando. Graças a Deus. Ele tem me dado direção e eu vou continuar firme. Eu não vou abandonar as minhas convicções. E as minhas convicções é que o cristão ele tem que agradar a Deus. Que o evangelho de Jesus Cristo é para salvação, é para conversão. E infelizmente está cheio de falsos profetas. E o evangelho está sendo escandalizado. E muita gente está deixando de servir a Deus, muita gente não está querendo servir a Deus, e muita gente vai para o inferno por causa desses desgraçados, desses falsos profetas. Então, meu amigo, eu quero dizer bem claro para você, que você não pode tocar no homem de Deus. Homem de Deus, se você tocar, o bicho pega para o seu lado. Mas falso profeta, e vim querer dizer que todo pastor é ungido de Deus, não, senhor. Eu vou dizer uma coisa com toda a convicção e com muita propriedade para você. Nem todo pastor é ungido de Deus. E nem todo ungido de Deus é pastor. Eis aí a diferença. Existe uma grande diferença em você tocar no ungido de Deus e em você tocar em um falso profeta. Deus tem compromisso
com os ungidos. Se você tocar no ungido de Deus, Deus vai te castigar. A mão de Deus, ela vai estar sobre você. Agora, você condenar a prática de um falso profeta, de um bandido, de um ladrão, de um safado, que está se aproveitando do evangelho, que está se aproveitando da fé das pessoas para usar de benefício próprio, pelo amor de Deus. Então fica aqui essa frase: nem todo ungido de Deus é pastor, e nem todo pastor é ungido de Deus. Então eu fui altamente criticado também quando eu falei que eu gosto mais das canções antigas, porque os cantores de antigamente, eles louvavam a Deus não pensando no cachê ou na fama, mas eles louvavam a Deus pensando nas almas e no reino de Deus. Só que eu não generalizei, não é todos os cantores. Eu sei que tem cantores na atualidade que eles não louvam a Deus pensando no dinheiro, pensando na fama, mas tem. Em sua maioria, a maioria dos cantores que se dizem cantores evangélicos, eles louvam a Deus pensando na grana, pensando no cachê. E isso está errado, porque o evangelho não é comércio. Aí, muita gente me criticando, recebendo várias críticas, só que eu não fui chamado por Deus para falar o que você quer ouvir, ô cidadão. Eu não fui chamado por Deus para falar o que você gosta de ouvir. Eu fui chamado por Deus para falar o que Ele quer que eu fale. E eu vou falar, custe o que custar. Dá o que der, eu vou falar. Eu estou disposto a dar minha vida pelas convicções que Deus me deu. E eu fui chamado para duas coisas. Eu fui chamado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo aos pecadores e para anunciar a verdade, para falar a verdade. Se eu ver que tem alguma coisa que está contrária às Escrituras Sagradas, eu vou falar, porque eu fui chamado para isso. Porque a minha vida, a minha luta é para viver de acordo com essa verdade. E eu estou disposto a dar a vida por essa verdade. Tá? Eu não sou covarde, eu não sou como esses crentinhos Zezinho, que fica aí vivendo uma vidinha lenhadinha, que não tem coragem de meter a cara e falar e protestar contra o pecado. Eu quero dizer para você, cristão, você que se omite a combater, você que se omite a protestar contra a safadeza, contra o mercenarismo, contra a vagabundice que está no meio do cristianismo, você vai para o inferno do mesmo jeito, tá? Porque quem se omite em falar a verdade vai para o inferno do mesmo jeito. E eu quero dizer a todos os falsos profetas, a todos esses falsos profetas mentirosos, esses filhos do diabo, eu quero dizer para vocês que o tempo de vocês está chegando, o tempo de vocês é breve. Eis que vem o tempo em que Deus vem salvar a sua igreja, em que Deus vem buscar a sua igreja, em que Deus vem salvar os seus remidos e vai julgar e vai condenar todos os demônios, Satanás e seus demônios, e todos os falsos profetas e todos os ímpios. E eu não vou calar a minha voz, porque até aqui o Senhor Deus tem me sustentado. E eu não dependo, graças a Deus, nunca dependi de ninguém que me persegue, de ninguém que me critica, de ninguém que é contrário às minhas convicções. Graças a Deus, e eu dou graças a Deus que tem muitas pessoas, inúmeras pessoas, que pensam como eu penso. Vou dar um exemplo de um cara que pensa como eu penso, como o pastor Silas Malafaia, pastor Marco Feliciano, no passado, John Wesley, Moody, Billy Graham e outros por aí, grandes homens de Deus. Só que eu não estou inspirado por eles. Eu sou inspirado pelo Espírito Santo. E vou dar um exemplo maior de uma pessoa, de um ser que pensa como eu penso. Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que ele não concorda também com essa safadeza, com essa bandidagem que está no meio do cristianismo. E eu tenho certeza que ele vai lançar no inferno todos esses falsos profetas. E se você que é pregador e prega a palavra de Deus pensando no dinheiro, eu quero dizer para você que você também está fora do reino de Deus. Você também que louva a Deus, que é cantor e canta, louva a Deus pensando no dinheiro, na grana, na fama, você está fora dos planos de Deus e está fora do reino de Deus. E você pode ter certeza disso, que Deus vai te provar isso. Se converta enquanto é tempo, se arrependa e vem para o cristianismo verdadeiro, o cristianismo simples, o cristianismo que traz a salvação, que resgata o pecador e que transforma a vida daquele que crê em Deus. Amém? Fica aí essa palavra. E aos críticos, aos irmãos que acham que eu sou doido, essas pessoas que acham que eu sou menino, que eu já tenho recebido várias críticas. Você é muito crianção,
você não é normal da cabeça, você é doido. Ó, eu quero dizer, eu vou deixar uma coisa bem clara para você aqui. Ó, põe na sua cabeça, põe na sua cabeça. Eu não estou nem aí para o que você pensa, eu não estou interessado no que você acha, eu não estou nem aí para o que você pensa. Você pode pensar que eu sou doido, você pode achar que eu sou maluco, você pode pensar que eu sou crianção, que eu sou isso, que eu sou aquilo, você pode pensar o que você quiser pensar, você pode falar o que você quiser falar. A minha preocupação, o meu interesse é em agradar a Deus, só a Deus e nada mais, tá bom? Deus abençoe você e espero que um dia Deus abra os seus olhos, para que você não seja cego e alienado a esse sistema do engano que vai levar muita gente para o inferno. E a minha preocupação, meu querido, é não ir para o inferno. E o que eu puder fazer para evitar que muita gente vá para o inferno, eu vou fazer. E nem você, nem o diabo, nem os demônios, nem as potestades vai me impedir de pregar a verdade do meu Senhor Jesus Cristo. E desde já, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todos vocês, todos os demônios, todas as oposições, todas as potestades que queiram me impedir de fazer a obra de Deus. Eu vos repreendo em nome de Jesus Cristo e digo que serão confundidos, neutralizados, desarraigados, consumidos pela ira e pela glória e pelo poder do Deus que eu sirvo. Porque é para Ele que eu vivo e é por Ele que eu vivo. Graças a Deus. Amém.